Semana passada a gente começou a conversar sobre a Revolução Francesa e hoje eu quero terminar com vocês o que a gente começou semana passada, tá bom? Então, até semana passada a gente foi até o primeiro período da Revolução Francesa, que é a fase constitucional. Então, eu foquei semana passada em todo o pré-revolução. Então, todos os movimentos que chegaram a causar a Revolução Francesa. Então, eu falei para vocês sobre a crise, falei do estado que a França estava, de todas as questões, os privilégios que ainda existiam, os privilégios feudais, e como eles resolveram toda essa questão dos privilégios feudais. Comentei com vocês também sobre a queda da Bastilha, muito importante, que é o marco do início da Revolução. E hoje eu vou falar para vocês como sucedeu isso após a queda da Bastilha e a incorporação da Constituição criada pela burguesia. Então, a burguesia cria uma Constituição que vai ser colocada em prática. Essa Constituição, criada por essa burguesia, ela impõe, então, um governo constitucional. Então, o rei não é mais absoluto na França a partir desse momento. A gente está falando de uma monarquia como é os moldes da monarquia da Inglaterra hoje em dia. É uma monarquia constitucional ou uma monarquia parlamentarista. O rei não pode tomar decisões sozinhos como ele tomava até então, durante seu governo absolutista. Essa Constituição vai impor também a divisão dos 3 poderes, o executivo, legislativo e judiciário, aquela ideia que a gente viu lá no Iluminismo, que a gente começou a ver lá no começo do ano. Então, a teoria que surge lá no Iluminismo da divisão de 3 poderes, ela já é implementada aqui na Revolução Francesa. Essa ideia é implantada, a gente começa a ter o voto censitário, então não são todas as pessoas da França que podem votar. Somente quem tem uma certa renda pode votar. Se eu estou falando de pessoas que têm uma certa renda dentro desse contexto da França, eu estou falando de quem? Responda aí para mim. Pode ser pelo chat, eu não ligo. Quem possui o dinheiro na França nesse momento? É a monarquia? É o rei? O rei também, mas... Burguesia. Burguesia, obrigada, André. Burguesia. Então, a burguesia cria uma constituição para prevalecer ela mesma. Não tem outra pessoa para prevalecer. Então, só vai votar a burguesia. Só que os camponeses não ajudaram a burguesia a levantar a revolução? Ajudaram? Os artesãos não ajudaram? Os trabalhadores livres, no geral, ajudaram. Só que quem vai poder votar é a burguesia. Então, só a burguesia passa a ter poder político, que era o que ela tanto vinha reivindicando até o início da Revolução. Só que essa burguesia, ela se divide em algumas coisas, que a gente já vai discutir. Esse voto é censitário, a gente tem a manutenção da escravidão nas colônias, apesar deles falarem em liberdade, é um dos lemas. É uma liberdade um pouco contraditória. E eles proíbem greves nas fábricas, nos campos, em todos os tipos de trabalho. Então, é uma revolução que começa com um pé um pouquinho diferente. Se a gente está falando de um governo constitucional, a gente tem que ter uma assembleia. Essa assembleia é o parlamento. O parlamento francês, ele é dividido em 3 partes. O parlamento, você senta em... Sabe aquele semicírculo, galera? Pensa num semicírculo. No meio fica quem vai conduzir o parlamento, quem vai conduzir as votações, e no entorno, nesse semicírculo, todo o resto dos parlamentares. Esse parlamento ele é dividido em 3 tipos de pessoas. A gente tem os girondinos, os jacobinos e os montanheses ou a planície. Quem são cada um deles se a gente está falando que é primordialmente burguesia que vai tomar conta desse parlamento?
Os girondinos, eles são a parte mais rica da burguesia. Então, é a alta burguesia, é que tem mais dinheiro. Esses girondinos, eles estão muito próximos dos monarquistas. Então, eles não querem o fim total da monarquia e eles são muito mais conservadores. Eles querem manter muito mais coisas do que alterar dentro do processo da revolução. Eles se sentavam, curiosamente, à direita no parlamento. Então, tem o semicírculo, quem está de frente, aqui se sentavam os girondinos no semicírculo. Tudo bem? Do outro lado, a gente tem os jacobinos. Eles estão do outro lado, eles estão à esquerda. Os jacobinos, eles são a pequena e média burguesia, e eles incorporam, inclusive, os sans-culottes, que eu falei semana passada, que é aquela galera que são os trabalhadores livres, que usam as calças mais retinhas, não usam aquelas calças bufantes. Por isso que eles são sans-culottes, são sem culotte. Essa galera aí senta à esquerda. Então, à direita a gente tem os girondinos, à esquerda os jacobinos. Os jacobinos, eles são mais radicais. Eles querem mudanças mais extremas. E no meio a gente tem os montanheses, ou a planície, que é a galera do centro, que ora volta com a direita, ora volta com a esquerda. Esses conceitos que eu estou usando aqui lembram alguma coisa, né? Lembra nossa política atual? Pois é. A gente usa esses conceitos da Revolução Francesa para designar, entender e dividir os partidos políticos, o tipo de ideia que cada partido político tem até hoje. Então, a direita se vê um pouco mais conservadora, a esquerda um pouco mais radical, e no centro quem não se divide muito entre essas... Quem fica ali jogando em cima do muro mesmo, tá? Essa galera vai ser quem vai conduzir todo o processo da revolução. Então a gente tem basicamente burguesia que vai defender a parte mais baixa da sociedade e burguesia que vai defender a parte mais alta da sociedade. O que vai acontecer? A primeira votação vai impor que o primeiro governo vai ser dos girondinos. Só que os girondinos estão controlando o parlamento, mas a gente ainda está vivendo uma monarquia constitucional, o rei ainda obedece o parlamento. Só que esse rei, ele não estava lá muito feliz com essa ideia de ficar abaixo do parlamento. Ele não estava nada feliz, mas ele assinou. Ele assina a Constituição, ele aprova a Constituição, mas ele não está feliz com essa Constituição. Ele não quer ser mandado, ele não quer receber ordens. Assim sendo, o que ele vai fazer? Junto com alguns nobres, eles vão começar a fugir da França. Os nobres não geram grandes problemas, eles vão começar a sair da França e tá tudo bem. É uma decisão deles, eles vão largar o país de origem deles, por não querer viver essa nova etapa que a França está passando. Essa nova política francesa, onde a nobreza já quase não vai ter poder político. E, se a gente está falando de abolir alguns privilégios da nobreza, a nobreza também vai passar a entrar numa crise. Porque lembra que eu falei para vocês? A nobreza vive basicamente dos impostos que são recolhidos. Quem paga os impostos é o terceiro estado, que é onde a burguesia está. E essa burguesia não vai mais querer bancar essa monarquia, não vai mais querer bancar essa nobreza, bancar esse clero. Então, o rei, juntamente com alguns nobres, vai fugir. O rei tenta fugir, Luís XVI, junto com a sua família, para a Áustria, que era o país de origem da esposa dele, da Maria Antonieta. Ele não consegue fugir, quando ele está bem perto da fronteira, o exército popular, o exército da burguesia, o prende, o pega de volta,
E ele é levado assim para um palácio. Ele é levado para o seu palácio e fica preso dentro do palácio. Só que essa burguesia não ficou muito feliz com o que ele fez. E o que a burguesia vai fazer? Vai atacar o castelo onde ele estava. Ele vai atacar esse castelo e o rei vai ser considerado um traidor do movimento. Então ele é considerado um traidor da revolução. E é aqui eu vou fazer um parênteses para vocês, eu vou explicar o que acontece com todas as pessoas durante esse processo que são consideradas traidoras da revolução. Toda pessoa que é ameaçada, que é condenada e é considerada uma traidora da revolução, ela é morta naquela coisa bem legal que a gente conhece bem. Sabe aquela... Quando eu falo em Revolução Francesa, vocês lembram de uma coisa principalmente. Um instrumento de tortura. Um instrumento de morte. Qual que é ele? Guilhotina. Ah, André, fofússimo, é a guilhotina. Então, todos os traidores são condenados à guilhotina. O rei é um dos primeiros, alguns nobres vão ser levados também nessa tentativa de fuga, porque estamos falando aí de pessoas que estão indo contra o movimento, tudo bem? Então, a burguesia vai matar todos eles. Bom, se o rei foi morto, acabou a monarquia. Quem vai governar agora? Os parlamentares. E aí vai começar a confusão. Até agora não teve confusão, né, Paloma? Lógico que tem. Mas a coisa vai ficar um pouco mais difícil. A gente tem os girondinos e os jacobinos. Então a gente tem a alta burguesia e vamos por aí a baixa burguesia. Só para a gente caracterizar. Tem muito mais pessoas envolvidas nessas duas extremidades da burguesia. Mas, para facilitar o entendimento, vamos colocar como alta burguesia e baixa burguesia. Bom, os primeiros a assumirem o governo é os girondinos. Os girondinos assumem em 1792 até 1793. Eles vão governar durante esse período. Então, a gente tem um ano aí, quase um ano, não chega a ser um ano, porque eles entram em setembro e saem em junho do outro ano. A gente tem quase um ano de governo dos girondinos. O que eles vão fazer? A primeira coisa que eles têm que fazer é se defender. Mas, professoras, vão se defender do quê? Das monarquias europeias. A Europa inteira é absolutista. A Europa inteira não está concordando com o que está acontecendo na França. A Europa inteira vai tentar atacar a França. Bom, a gente tem alguns países que vão ser a linha de frente desses ataques à França. A gente tem a Áustria, a Prússia, a Espanha, a Holanda e a Inglaterra. Apesar de ser uma monarquia constitucional, já ser uma monarquia um pouco mais leve, a Inglaterra ainda vai tentar atacar a França. E quando eu falo de ataque, eu estou falando de invasão, eu estou falando de guerra. Então a França, sem querer, vai entrar numa guerra por conta da sua revolução interna. Tudo bem? Dúvidas, questões ou dramas até aqui? Posso tocar? Posso? Então tá bom. A partir do silêncio eu vou tocar o barco. Os camponeses também estão revoltados, como a gente já falou na semana passada. Eles não passou ainda a revolta dos camponeses, os camponeses ainda estão se levantando nos campos, ainda estão continuando o movimento da revolução. Mas a crise econômica não vai acabar. Lembra? Eles tinham passado por várias questões, vários problemas internos e chegaram numa crise econômica. Essa crise não vai acabar de um dia para o outro. E entrar nesses conflitos com esses outros países europeus só vai
piorar a situação econômica da França. O que eles vão fazer é fechar a França internamente e deixar o exército do lado de fora. Então, o exército está lutando e a França internamente está vivendo sua própria guerra, sua própria revolução. Bom, os girondinos eles vão ficar até junho de 1793. Em junho de 1793, a gente vai ter a troca de poder. Como esse quase um ano de girondinos não surtiu grandes efeitos, a gente vai ter uma troca de poder e os jacobinos vão assumir. E aí a coisa vai ficar feia, real, oficial, como vocês quiserem. Quando a gente fala nos jacobinos, eu falei para vocês que eles eram os mais radicais. Radical de verdade. Eles queriam que a revolução acontecesse de toda forma, de qualquer forma. O que é que eles vão fazer então? Eles vão começar a impor um regime dentro da França onde quem fosse contra os ideais, a forma de fazer dos jacobinos, era levado para a nossa querida amiga, que trabalhou muito, se sacrificou muito durante a Revolução Francesa, a guilhotina. A guilhotina não é uma revolução, não é uma invenção francesa, ela já vem de muito tempo, mas ela ganha, assim, quando a gente fala em Revolução Francesa, a gente lembra dela, porque ela trabalhou demais. A gente só fala em guilhotina. Todas as mortes durante o processo da Revolução, quando alguém era considerado traidor, quando era uma morte, assim, para as pessoas... Quem era preso pela Revolução era morto na guilhotina. A gente tem mortes por confrontos, por conflitos, a gente tem mortes do exército do lado de fora, mas quando a gente fala de uma morte por conta de alguém que foi contra o movimento da Revolução, guilhotina nele. Bom, quando a gente entra então no período dos jacobinos, vai começar esse período de terror. Mas os jacobinos fizeram algumas coisas legais. Vou falar para vocês. Eles instituíram o sufrágio universal, o voto universal. Então, lembra que os girondinos, eu acabei de falar para vocês, o voto no período dos girondinos era de acordo com a sua renda. Com os jacobinos, não. Todo mundo tem o direito de votar. Eles vão pedir também o fim da escravidão nas colônias francesas, o que é muito legal e aprofunda aí o conceito de liberdade que a Revolução vai trabalhar. Eles vão implantar o Comitê de Segurança Nacional, que vai trabalhar com a segurança interna, e os tribunais revolucionários, que é o julgamento de quem se opunha. Essa é a parte chata. Esse tribunal vai trabalhar muito. Eles vão fazer algo muito legal que eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vou compartilhar com vocês se eu conseguir. Peraí. Vou abrir aqui. Se vocês conseguirem ver, vocês me avisam, por favor. Tá aparecendo? Sim, Vocês estão vendo aí? agora. Uhum. Isso aqui é o calendário da Revolução. Então, como eu falei para vocês, os jacobinos eles eram muito radicais. Então, como eles queriam marcar que a Revolução mudou muito a França, eles mudaram os meses dos anos. Então, aqui a gente tem alguns meses dos anos. Então, eles mudaram para vindimário, brumário, frimário, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, floreal, prairial, mecedor, termidor, frutidor e o dia dos sanculotes. Voltei?
Depois vocês podem dar uma olhada mais a fundo nesse calendário. Ele é super curioso porque cada um desses meses, eles representam o que estava acontecendo no clima da França. Então, o floreal é porque era o mês das flores, o brumário por causa que era o mês das brumas, e assim sucessivamente. Esse calendário vai durar até o fim da Revolução, é um calendário super curioso, super legalzinho. Existem até alguns, a gente vai ver o golpe do 18 de Brumário, que é quase o fim da Revolução, e ele é considerado até hoje o 18 de Brumário por usar essa nomenclatura de um mês do calendário da Revolução. Bom, a gente vai ter, então, além desse calendário, uns preços, além do preço máximo, então alguns produtos passam a ter um máximo de preço que eles podem ser cobrados. Ensino público e gratuito, confisco e venda a preços populares. Esses confiscos, eles são dos bens da igreja e dos nobres. E aí eles vão confiscar os bens das igrejas e dos nobres e vender para a população a um preço muito mais baixo. Bom, dá para ver que é um governo um tanto quanto radical e extremista. A gente vai ter o fim da supremacia da Igreja Católica e a gente vai começar a ver o terror acontecer. O líder dos jacobinos é o Maximilien Robespierre. O Robespierre, ele é muito radical. E ele vai matar todo mundo que for contra ele lá naquele tribunal que ele impôs. Um dos casos mais conhecidos é o do Marat. O Marat, ele era um jornalista, ele estava com uma lista de pessoas para denunciar, uma lista de jacobinos para denunciar, e ele é assassinado. Existe até um quadro, é muito bonito, que é o assassinato do Marat. Ele morre numa banheira, e no quadro dá para ver que ele tá com essa lista na mão, que é a lista de todos os jacobinos que estavam indo contra o movimento. Bom, diante dessa teoria da conspiração, o Robespierre ele vai intensificar mais a agressividade do seu governo. E vai guilhotinar muito mais pessoas. Os girondinos vão começar a se unir aos montanheses para tentar tirar esse cara do poder. O cara tá perdendo o controle. Eles conseguem tirar os jacobinos do poder, eles prendem e acreditam. O que eles fazem com o Robespierre? Guilhotina nele. E os girondinos vão retomar o poder. Essa retomada do poder já entra na fase final da Revolução. É a Convenção Termidoriana por causa do mês que começa, que é o mês termidor. Eles vão anular as leis dos jacobinos e perseguir alguma parte da população que era a favor dos jacobinos. Para fechar, a gente tem o diretório, que é o período mais tranquilo da Revolução e mais duradouro, que na verdade surge uma nova Constituição que vai dividir o poder em 5. A gente só vai ter o executivo dividido em 5 pessoas. Ao invés de a gente ter uma pessoa no executivo, a gente tem 5. O voto volta a ser censitário e vai permanecer assim por 4 anos. Só que a França ainda estava vivendo a guerra do lado de fora. Todas as potências europeias estavam contra a França. E aí, por conta de vários feitos que a gente vai ver num momento mais específico, que a gente vai falar somente sobre esse carinha, o Napoleão vai começar a ganhar força, lutando com o exército francês, vencendo batalhas, derrotando países da Europa. E a população vai começar a achar que é muito melhor ter o Napoleão como líder do que os próprios girondinos.
É quando acontece, então, o golpe que a gente chama 18 de Brumário, e o Napoleão vai assumir o poder da França. Uma questão que eu não vou responder para vocês, eu vou deixar aqui, para a gente terminar minha fala, para vocês pensarem. O Napoleão, ele continua o processo revolucionário ou ele para o processo revolucionário? Vou deixar a questão aí no ar. Bom, por enquanto, questões, dúvidas ou dramas? Vocês não vão falar comigo mesmo? Professora, essa noite, o negócio que divide o poder executivo em 5, qual é o nome mesmo? É Convenção Termidoriana. Não, Convenção Termidoriana, o Diretório de 25. A Convenção Termidoriana é a convenção que acaba com os jacobinos e entra os girondinos. Poder em 5 é a última fase da Revolução, que é o Diretório. Então, no lugar da gente ter um presidente, eles tinham 5 presidentes, exercendo a mesma função. Para tentar ter essa... Para não ser algo muito fechado numa pessoa só, são 5 pessoas no poder executivo. O que não deve ser muito fácil. Gabriel, tudo ok? Eric? Paulo? Ok. Eli? Bom, o que eu vou pedir para vocês, então, eu vou ficar disponível, se vocês estiverem com vergonha de me perguntar aqui, de tirar dúvidas aqui, não tem problema. Eu vou ficar agora até o fim do horário da aula de vocês lá no fórum para tirar dúvidas. E lá também já está indicado até breve da aula de hoje, tá bom? Tudo bem? Então, eu vou me despedir aqui. A gente se vê lá no fórum, para quem está com vergonha de me perguntar aqui. E lá eu já vou indicar para vocês o caminho pro até breve, tá bom? Posso ir, então? Beijinhos.